Olá, meu nome é Isabel Lemos, eu sou gestora de renda variável do Fator. Eu estou aqui para falar um pouco sobre o fundo Fator Ações no mês de dezembro. Antes de mais nada, a gente sempre gosta de começar com o mercado e tendências. Como vocês já devem ter percebido, novembro já foi um mês forte de rentabilidade para equities e dezembro continuou. O fundo teve uma performance de 5,5%. Falando um pouquinho sobre essa melhora, o que a gente tem visto são dados melhores, mais favoráveis. E o que é isso? Tanto do lado externo como do lado interno. Do lado externo, o que a gente vê é que os dados de inflação estão vindos abaixo do que o esperado. E por isso a curva de juros americana está mostrando queda. O mercado já precifica aí que provavelmente em março o Fed comece a baixar juros. Aqui no Brasil não está muito diferente. A gente já começou essa tendência de queda de juros, né? E os dados também estão vindo favoráveis, tanto na parte de inflação, como também nas medidas que estão acontecendo. O que a gente vê é que as aprovações das medidas devem trazer aí mais previsibilidade para a execução do fiscal. E com isso, nossa curva de juros também tem melhorado significativamente. Continuando com a parte de mercado externo, o fluxo de estrangeiro, tanto em novembro como em dezembro, foram significativos. Só para lembrar, em novembro, aproximadamente 21 bilhões acabou entrando com fluxo de estrangeiro, e em dezembro, em torno de 17 bilhões. A gente acha que essa tendência deva continuar aí para 2024. Por quê? Porque a gente vê múltiplos atrativos, de modo geral, para a Bolsa Brasileira. Entrando aqui um pouco já no Faturações, o fundo fechou o mês com 5,5% de alta, enquanto o índice Bovespa fechou com 5,4%. Portanto, a gente fechou bastante em linha com o índice Bovespa. E no ano, né, de 2023, a gente fechou com 19% de alta. Aqui, no quadro que vocês podem ver, é a nossa atribuição de performance para o mês de dezembro. De modo geral, imobiliário e shoppings foram os grandes vencedores aí. E dentro dessa categoria, JHSF e Allos foram as empresas que proporcionaram essa rentabilidade. Dentro do lado de bancos, a gente pode mencionar Itaú. Dentro de consumo discricionário, uma participação em soma foi relevante aí para esse resultado. Materiais básicos, a gente está falando de Vale. Bebidas e alimentos, a gente menciona um pouco de JBS, que também contribuiu positivamente, e assim os outros setores também contribuíram positivamente. De modo geral, quase todos os setores contribuíram positivamente, com exceção de energia. E o que é o setor de energia, né? O setor de energia está com petróleo e algumas empresas derivadas aí do petróleo, como Cosan e São Martinho. No nosso caso, São Martinho acabou influindo negativamente, aí, contribuindo negativamente para a performance do fundo. Como que está a nossa exposição hoje, né? As movimentações não foram relevantes no fundo. Acho que a gente pode mencionar uma movimentação que foi uma pequena troca. A gente acabou trocando Petrobras para o PetroRio, mas acabando ficando no mesmo setor, e colocando a 3R. Então, a gente manteve um pouquinho, aumentou ligeiramente a posição do setor de petróleo. Isso porque os dados de petróleo estavam vindo um pouco mais fortes. De resto, foram movimentações menos relevantes, só adequando a carteira aí para uma participação que a gente acreditava que era saudável. Com isso, a gente ficou com 18% em bancos, em torno de 16% em consumo discricionário, energia 15%, 16%, materiais básicos 15%, imobiliários e malls 10%, e aí, como vocês podem olhar aí na tabela, os outros percentuais, que são menos relevantes, mas são empresas importantes. Por fim, a gente termina aqui mostrando mês a mês a rentabilidade do fundo, e lembrando para você, investidor, que é sempre importante olhar investimento em renda variável por um médio e longo prazo. E por fim, aqui um gráfico aí da performance do fundo, também para vocês terem essa ideia de como o fundo vem performando frente ao índice Bovespa. Bom, para esse mês é isso. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e nos acompanhe nas redes sociais.